Bom dia a todos, meu nome é Andréa Sequef e a gente vai começar mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre a Lei da Liberdade Econômica. Como as mudanças da Lei da Liberdade Econômica podem impactar a gestão dos pequenos negócios? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje. Para isso, a gente está ao vivo agora no Facebook e no Instagram. Mas para esclarecer as dúvidas que as pessoas têm, os empresários, a gente está aqui com a presença do analista do Sebrae, Edgar Fernandes. Bom dia, Edgar. Bom dia, tudo bom, André? Que bom ter você aqui com a gente. Explica mais ou menos, para começar essa conversa, o que significa a importância da Lei da Liberdade Econômica. Bom, a Lei da Liberdade Econômica é uma lei que foi apresentada pelo governo federal por meio de uma medida provisória e que ela vem estabelecer as normas para o governo federal que visam desburocratizar e melhorar os ambientes de negócio. Porque hoje no Brasil, a dificuldade de fazer negócios é um entrave para poder impulsionar novos negócios, novos investimentos do exterior, investimentos aqui locais mesmo. Se você pegar o ranking do Doing Business, o Brasil hoje está na posição 109 de 190, então é um dos piores países para fazer negócio. Isso provocado principalmente pelo excesso de burocracia, correto? O excesso de burocracia, o excesso de regulamentação de mercado. Então essa lei visa diminuir esses entraves e para que o empresário possa desenvolver melhor o seu negócio. Há perspectiva, por exemplo, da geração de mais negócios, de geração de emprego a partir da Lei da Liberdade Econômica? Sem dúvida. A partir dessa lei, fica mais fácil você iniciar um novo negócio no Brasil e também, com isso, diminui a informalidade e aumenta o número de empregos. Já vinha um tempo, né, que o Sebrae vinha trabalhando nessa lei, junto ao Congresso, para permitir que o pequeno negócio se sinta mais fluido na gestão do seu negócio, né? Exato. E aí a gente vai seguir aqui mais ou menos um roteirinho que a gente preparou para a gente saber como é que era antes da lei e agora como é que está. Por exemplo, dispensa de ato público para atividades de baixo risco. Como é que funcionava antes? As fiscalizações deviam ocorrer posteriormente à abertura do negócio, seja mediante denúncia ou por ofício. Agora imagina, você abria antes um negócio e aí vinha a fiscalização e muitas vezes você era obrigado, inclusive, a fechar para depois voltar a abrir. Era isso, né? E agora como é que está? Hoje, na verdade, essa liberação das atividades de baixo risco, ele está mais a ver com os alvarás e licenças prévios ao início do negócio em si. Por exemplo, para eu iniciar uma empresa, a atividade da minha empresa, eu tinha que ter liberação da prefeitura, liberação do corpo de bombeiros, liberação de... Era muita documentação. Muita coisa. Então, vigilância sanitária, dependendo. E aquelas atividades mais simples, que não oferecem risco algum, por exemplo, eu vou abrir um salão de cabeleireiros, por exemplo. Eu tinha que ter tudo isso também. Então, não é necessário. Então, essa lei visa exatamente Mas já o seguinte. está valendo, Edgar? Ou seja, se eu for abrir hoje um salão de beleza, eu não preciso mais dessa fiscalização? Já porque tá eu tô com medo. Imagina, eu chego lá, abro e aí chega a fiscalização. Você tem certeza que está valendo já? Então, já está valendo. A abertura da empresa não necessita de nenhum ato público para você iniciar. A fiscalização, ela ocorre normalmente, mas não com relação a essas licenças prévias. Exatamente. Aí a gente até exemplifica aqui algumas atividades que exigiam, né, que são consideradas de grau de risco mais baixo, né, e que, de certa forma, estavam sujeitas a essa fiscalização. São atividades econômicas de contabilidade, fisioterapia, fonoaudiologia, veterinária, cabeleireiro, chaveiro, né? Então agora, tranquilo aqui para esses empresários iniciarem seu negócio e poderem trabalhar e gerar emprego. Outra questão, por exemplo, funcionamento em qualquer horário ou dia da semana. Como é que era? Existia uma série de impedimentos que não permitiam o exercício de determinadas atividades em qualquer dia e horário da semana. E agora, com a Lei da Liberdade Econômica, como é que fica? Então, agora, com a Lei da Liberdade Econômica, o empresário pode desenvolver sua atividade a hora que ele quiser, aos finais de semana, domingos, feriados, qualquer dia, qualquer horário. Só tem que observar a questão da poluição sonora e da ordem pública. Da vizinhança, né? Que está ali por perto, para não incomodar, porque existem outras leis que podem, de certa forma, coibir a gestão e o funcionamento do negócio. Exatamente. Né? Outra questão, por exemplo, livre definição de preço de produtos e serviços. Como é que era antes?
Atos de agentes públicos impediam a entrada de novos modelos de negócios em detrimento de benefícios aos consumidores. Por exemplo, práticas que não sejam declaradas predatórias pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Devem ser observadas as decisões da Justiça. Mas agora, com a Lei da Liberdade Econômica, ficou diferente. Agora está diferente. Agora, o Estado não pode intervir mais tão diretamente no negócio, somente se ele estiver ferindo alguma norma, e ele pode exercer livremente. O Estado não pode intervir mais. Antigamente tinha aqueles atos regulatórios, temos atos de agências reguladoras, tem uma série de agentes que visam regular o mercado. Então a gente tinha um grupo pequeno de negócios que eram de acordo com a legislação, e os outros ficavam impedidos de exercer aquela atividade. A partir de agora acabou isso. Em essência, a gente percebe que o Estado ele fica ali mais orquestrando e menos exercendo o controle com a faca na mão, ou seja, de limitando o exercício da gestão do negócio, não é isso? Exatamente. É isso. E a gente espera que a coisa flua dessa forma, porque isso vai permitir menos burocracia, mais fluidez na gestão. Outra questão importante que foi agora mudada, né? Efeito isonômico e vinculante para decisões administrativas. Por exemplo, se um fiscal decidir que empreendimento de lavador de veículo será dispensado de exigência de poço artesiano, desde que possui sistema de capacitação, armazenamento, conservação e uso racional de água de chuvas, essa mesma interpretação necessariamente deverá ser aproveitada e utilizada para outros estabelecimentos nas mesmas condições. Uma espécie de analogia agora, né? Na verdade, antigamente cada situação tinha uma decisão diferente. Agora não. Ele vai poder usar o mesmo critério, ele vai ser obrigado a usar para todos os estabelecimentos, todas as situações iguais. Como é que, assim, rememora a gente um pouquinho, assim, era de forma diferente que essa fiscalização era feita? Isso. Na verdade, o fiscal chegava no órgão e tinha, por exemplo, uma determinada situação. Chegava em outro estabelecimento, a situação era a mesma e eles tomavam uma decisão diferente, às vezes. Então, a partir de agora, ele está proibido. Ele vai ter que tomar a mesma decisão. Isso para o Brasil inteiro, independente de onde estiver, no interior, Piauí, na capital, seja onde for. Brasil inteiro. Perfeito. Presunção de boa-fé. Como é que era antes? Dúvidas na interpretação de legislações restringiu a liberdade do empreendedor, especialmente daqueles com menor potencial financeiro, ou seja, o capital aí mandando também, né, Edgar? É verdade. Hoje, todo contrato, todo tipo de contratação, todo tipo de relação que você tiver com o governo, pro empresário, vai sempre presumir que ele está de boa fé. E nunca que ele está de má fé. Porque que é a essência, né? O princípio é da boa fé, né? É verdade. Isso está na Constituição, que ninguém é culpado sem provar antes. Mas no Brasil não funcionava assim, na verdade, né? Nós sabemos que para o governo todo mundo está querendo sonegar imposto, todo mundo quer burlar a lei. E, na verdade, é o contrário. Os empresários querem desenvolver bem a sua atividade. E para o pequeno negócio, eu acredito que a presunção da boa-fé ainda é mais impactante, porque, na verdade, assim, há menos poder de fôlego, há menos poder de pressão, e isso torna, né, o empresário de pequeno negócio ainda mais frágil, vamos dizer assim, nessa pirâmide, né? Exatamente. O pequeno empresário é o que mais sofre, né, nessa relação toda. Porque ele não tem como contratar muitos advogados, como as grandes empresas, não tem departamentos tributários, departamentos administrativos específicos para cuidar só daquilo. Na pequena empresa é um empresário que cuida de tudo. Ele é o departamento pessoal, ele é o financeiro, ele ainda tem que fazer atividade. Vamos colocar isso um pouquinho para a prática? Vamos lá. Chega uma fiscalização que atua assim, de uma forma que olha o empresário não necessariamente com da presunção da boa-fé, né? E o empresário se sente, de certa forma, agredido ou se sente violado, né? Como é que ele deve agir naquele momento, assim? Peraí, essa lei da liberdade... Não vai ser dessa forma, né? Mas ele vai buscar os seus direitos. Na verdade, se houver uma multa, alguma penalidade para ele vai poder recorrer disso junto ao órgão, porque é direito dele de peticionar ao órgão, e nessa petição
vai determinar exatamente isso. Falar, olha, ele presumiu que eu estava de má fé. E não é, a lei fala que então prove eu isso, né? estou de boa fé. A má fé tem que ser Tem que ser provado, exatamente. Perfeito, Edgar. Bem, afasta normas desatualizadas frente à prática internacional. Antes, as antigas regulações acabavam atrapalhando os novos produtos e serviços brasileiros, mesmo quando já havia sido eliminado o risco da restrição em outros países. Vamos dar um exemplo. Uma empresa proibida de utilizar equipamentos de bronzeamento artificial, pela resolução da Anvisa, poderia utilizar o equipamento se em outros países a causa da proibição brasileira tivesse sido superada devido à evolução tecnológica. Exatamente. Então, aí eu queria que você explicasse um pouquinho como é que ficou agora com a Lei da Liberdade Econômica. Então, com a nova lei, basta o empresário demonstrar e provar que essa prática já é feita em outros países, essa questão já foi superada pela tecnologia, por novas práticas. É só ele demonstrar isso que ele vai poder desenvolver a atividade dele, sem problema algum. Então, você que entrou agora no Facebook e no Instagram do Sebrae, só lembrando que a gente está conversando hoje sobre a Lei da Liberdade Econômica. A gente, na verdade, está tirando as dúvidas, explicando os impactos na gestão da micro e pequena empresa. A gente está conversando com o analista do Sebrae, Edgar Fernandes. E temos aqui uma pergunta do Marcelo Fragata. Gostaria de saber se mudou algo para o comércio de vestuário e acessórios. Olha, especificamente não tem uma mudança para essa área, né? Para esse setor, nesse segmento. Para esse setor. Mas ele vai ser beneficiado com toda a desburocratização da lei. No dia a dia, na atividade dele, e se ele quiser expandir o negócio dele, também na abertura de novas empresas, alteração societária, tudo isso vai ficar bem mais... Todos esses aspectos que a gente está discutindo aqui acaba impactando o negócio dele, né? Exatamente. Bem, é isso. Aprovação tácita. Como é que era? Não existia prazo para análise do ato público de liberação, ficando o empresário aguardando, em alguns casos, por período extremamente longo de tempo, né? Ou seja, o cara ficava sem poder fazer nada, o empresário ficava sem poder, aguardando uma possível liberação. E agora, como é que ficou? Bom, antigamente, somente o cidadão é que tinha prazo, né? O governo nunca tinha prazo para analisar nada. Então ficava lá de eterno, lá, o processo, e não era decidido. E agora não. O próprio ato que exige um registro, alguma coisa, uma liberação do governo, ele vai ter que ter um prazo para o cidadão, para o empresário, e um prazo para o governo decidir também. Se ele não decidir, automaticamente está aprovado. Mas, automaticamente, a Lei da Liberdade Econômica, ela já regula esses prazos ou depois um ato complementar vai trazer esses prazos? Então, vai depender esses prazos vão estar contidos no ato que exige a liberação do governo ou algum tipo de ato. Entendi. Já está na norma em que o governo vai estabelecer. Não está, vão ter que ser atualizados. Para falar a verdade. Mas já estão trabalhando nisso? Já temos notícia que, pelo menos no âmbito do governo federal, já está havendo uma atualização dos atos administrativos com relação a isso. Que bacana, isso é importante, né? O Sebrae está acompanhando isso atentamente, todo o processo de adaptação da lei. Sem dúvida, estamos acompanhando de perto. Que bom. Bem, a documentação digital, esse era um outro ponto assim, importante, né, Edgar? Como era? Deviam ser preservados em papel comprovantes por décadas, acarretando altos custos de manutenção e armazenagem. Eu mesmo vivia guardando documentação, não posso precisar um dia, Aí tinha aquela história de 5 anos, você ter que guardar a documentação. E agora, como é que está com a liberdade econômica? Então, a partir de agora, você não vai precisar mais guardar essa quantidade de documentos, nem o empresário. Muitas vezes o empresário tem que guardar toda a documentação dele por muitos anos, 5, 10, até 15 anos, tá? E isso ia acarretando um uso de espaço físico, uma logística, uma coisa muito difícil de se lidar. E cara. Com certeza. A partir de agora não. Como a maioria dos documentos já estão começando a ser digitais, nós temos documentos fiscais digitais, documentos administrativos digitais, eles poderão ser armazenados em um depositório digital e ele vai ter essa validade. Bacana. Tá? E aqueles que já foram emitidos em papel, eles podem ser digitalizados mediante uns requisitos mínimos ali de confiabilidade e vão poder ser armazenados e o papel descartado.
Acho que é uma tendência sem volta, né? Acho A que própria sim. justiça está se digitalizando, Exato. os processos todos, né? A Exatamente. gente está com uma outra pergunta aqui, que é do Josuel Fernando Garcia. Quais são os pontos positivos e negativos, porque a gente só está falando dos pontos positivos, né? Mas Isso. quais são também os negativos dessa nova lei, na sua opinião, Edgar? Olha, particularmente, eu não vejo muitos pontos negativos, não, tá? A intenção dela realmente é facilitar, abrir os novos negócios para os empresários. Tá? Agora, se a gente fosse elencar rapidamente É, 3 pontos positivos que você considera assim, olha, esse foram assim significativos. sem dúvida. Os três principais pontos que eu vejo é a liberação da atividade de baixo risco sem a necessidade de alvará ou licença, ou licenciamento. É o registro automático da empresa na junta comercial, sem ser necessário uma análise da documentação. Isso é essencial, porque hoje no Brasil nós demoramos cerca de 20 dias para abrir uma empresa. Então isso vai reduzir drasticamente esse prazo. Tá? E um outro ponto é a maior proteção ao patrimônio do empresário. Ele vai poder desenvolver a atividade dele sem estar com o seu próprio patrimônio pessoal comprometido. E isso é um grande avanço dessa lei. Mas como assim? Não entendi esse último ponto. Qual é? Porque há realmente uma conjugação entre o patrimônio do empresário e o patrimônio da empresa? Existe essa inter-relação? Existia, agora não existe mais? Não atinge o patrimônio da pessoa física? Exatamente. Hoje, principalmente pela justiça, né, em execuções, o empresário acaba respondendo com o seu próprio patrimônio, pelas dívidas da empresa. E isso só vai ser possível agora em caso de fraude, quando o empresário quiser fraudar, ou no caso de confusão patrimonial, que é o caso que ele não tem, pega todo o patrimônio da empresa e põe no nome dele, que é para poder se livrar que esse é um série. bom ponto de alerta na gestão do negócio, né? O empresário não pode confundir o patrimônio pessoal dele com o patrimônio da empresa, né? Preservando as duas entidades de formas distintas. Perfeito? Exatamente. Bem, a gente tem aqui também o abuso de poder regulatório. Né? Como é que era? Não existia previsão legal para questionar o uso de exigências regulatórias excessivas. E agora fica diferente, não é isso? Exatamente. Antigamente, você tinha vários entraves, várias exigências que atendiam só um pequeno nicho do empresariado. Agora não. Agora, essas normas vão ser combatidas, elas são proibidas a partir de agora. Toda nova norma, é um outro ponto que tem aí, ela tem que ter um estudo de impacto regulatório, de forma a demonstrar para a sociedade como que ela vai atingir, quem ela vai atingir, isso antes dela ser emitida. Sim. Bem, a gente tem aqui também o item que cria a sociedade limitada unipessoal. E aí, para se abrir uma empresa de responsabilidade limitada de um sócio, era necessário optar pela modalidade EIRELI, cujo capital social não podia ser inferior a 100 vezes o salário mínimo. E a liberdade econômica agora chega dizendo de outra forma, não é isso? Exatamente. Na verdade, é uma modificação da EIRELI, e a EIRELI ela passa a ser possível sem essa restrição de integralização. Porque antes, para o empresário abrir uma EIRELI, ele teria que integralizar o capital, que é de 100 salários mínimos, e muitas vezes em dinheiro, em bens, mas a gente sabe que muitas vezes não é possível fazer isso, né? Um valor alto, 100 salários mínimos. Então, acabou essa exigência, então agora a EIRELI funciona sem qualquer restrição. No fundo, esse artigo ele conjuga com o artigo 7º também, né? Do acesso a bens pessoais de empresários, né? Exatamente. Conversa, esses dois artigos conversam, né? Porque, na verdade, é aquele que você falou, né? Que restringe a desconsideração da personalidade jurídica a fim de preservar os bens e capitais dos sócios. Exatamente, a preservação do patrimônio do empresário. E aí fica coisas distintas, né? A carteira de trabalho e previdência social digital. Como é que era? A carteira de trabalho e previdência social devia ser emitida em meio físico. Mais um processo aí de digitalização. Exatamente. Agora, seguindo essa tendência de governo digital, inclusive o governo tem uma área que desenvolve isso, nós temos a carteira de trabalho digital.
o empregado não precisa mais ter o papel que ele perde, não pode perder nunca, senão ele não consegue comprovar o vínculo depois, ele não precisa mais disso. Agora, é um aplicativo de celular que ele consegue acessar até aplicar por celulares menos tecnológicos, não precisa ser um smartphone de última geração. E lá ele tem toda a informação do histórico trabalhista dele. E para o empresário também é bem mais fácil, porque não precisa ficar carimbando, assinando a carteira de trabalho, e informar o Ministério do Trabalho, agora é tudo automático. Bem, só lembrando aqui que a gente está conversando sobre a Lei da Liberdade Econômica, nós estamos ao vivo no Facebook e no Instagram do Sebrae, e a gente está com mais uma pergunta aqui, que eu acho que a gente vai ser bem interessante, que é sobre o prazo para assinar a carteira de trabalho, né? Antigamente o empreendedor tinha um prazo de 48 horas para anotar CTPS, eu nem sei o que é isso. É a carteira de trabalho e previdência social. Em relação aos trabalhadores que admitia, e agora como é que fica? Então, antigamente o empresário ele tinha que 48 horas, tinha que ser um negócio corrido, se ele não tivesse tempo, ele tinha que arrumar um tempo para poder assinar a carteira de trabalho do empregado. E agora não, agora ele tem um prazo maior, agora acho que são 5 dias, se não me engano, que ele tem para poder fazer todo esse trâmite burocrático, que é de assinar a carteira dele. Agora no digital também você assinar virtualmente a carteira digital dele. Edgar, a gente está vendo aqui que tem muito ponto bacana, mas eu fiquei pensando no seguinte, de que forma que a gente vai acompanhar essa mudança no mercado? Quanto tempo, mais ou menos, para a gente ver essas mudanças começarem a ocorrer e, de fato, a gente perceber esse impacto da desburocratização e melhorar nosso índice para fazer negócios no Brasil? Olha, com a entrada da lei, ela começa a vigorar imediatamente. Então, desde a publicação da lei, não se pode exigir mais nenhum desses entraves que a lei está libertando, tá? Então, eu acredito que até dezembro a gente já deve ter um impacto grande nessa questão da liberdade de negócio. O governo, ele pretende, lógico, mais do que o Sebrae, o governo, ele pretende monitorar isso, essas mudanças, para trazer índices que provem realmente que a lei gerou um impacto positivo? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, o Sebrae tem uma atividade de pesquisa constante com relação a isso, tá? E a ideia é exatamente essa, demonstrar para o mundo que o Brasil está mais fácil fazer negócio no Brasil. E com isso atrair investimentos, atrair novos negócios e sem dúvida alguma. Lógico que isso vai demorar um pouquinho de tempo, né? Apesar da lei já chegar, né, vigendo, a gente sabe que isso às vezes demora um ano, mais ou menos, para as normas se consolidarem, para começarem a fluir de forma sem necessariamente uma fiscalização mais forte em cima. Sem dúvida. Eu acredito que a partir de dezembro já deve ter algum índice já de formalização de negócios, alguma coisa assim que já vai demonstrar a aplicação dessa lei. Tem mais um ponto aqui, ó, sobre o registro de ponto para estabelecimentos. Como é que era? O registro de ponto devia ser obrigatório para estabelecimentos que possuíssem mais de 10 empregados. E agora mudou. Agora mudou. O registro de pontos só vai ser obrigatório para quem tem mais de 20 empregados agora. Isso dá uma folga maior para poder... Porque antigamente, pela regra atual, o registro de ponto tem que ser preferencialmente eletrônico. São poucos casos que pode ser manual ainda, a maioria tem que ser eletrônico. Então, é um equipamento, ele tem custo, é um pouco complicado a gerência disso. Então, as empresas menores, os pequenos negócios de verdade, que tem poucos empresários, ou poucos empregados, eles estavam sujeitos a esse custo. Então, é redução de custo, na prática. E a micro e pequena empresa, na maioria das vezes, não chega a ter essa quantidade toda de funcionário, né? Exatamente. Então, assim, é uma situação até mais favorável para a micro e pequena empresa, permitindo que o negócio ele flua sem tanta regra, né? Sem tanto estabelecimento de registros, de papel, de outras exigências aqui do governo. E, por fim, tem um outro ponto aqui, que eu acho que esse ponto é até bem polêmico, que é a questão do e-social. Porque o e-social aí a gente viu que começou, o governo depois quis expandir, mas teve que recuar um pouquinho, né? É verdade. O e-social, na verdade, ele a dificuldade que os empresários têm com o e-social é um reflexo da quantidade de normativos que nós temos que cumprir de forma acessória, que é informar CAGED, RAIS,
todas aquelas informações que nós temos que passar para a Previdência Social com relação aos seus empregados, com relação à sua atividade no dia a dia. E o E-Social tentou simplificar isso, só que é um emaranhado de coisas que ficou praticamente impossível para o empresário poder fazer isso. Principalmente para o pequeno empresário, porque o pequeno empresário, como eu disse, é ele mesmo que faz. Ele não tem um empregado para fazer isso. É o próprio empresário que tem que desenvolver essa questão. E agora com a lei, essa lei exige que essas obrigações do E-Social sejam simplificadas em, no mínimo, 50%. A quantidade de campos a informar, informações, a maioria tem que ser automatizada. Por outro lado, a gente percebe também, né, Edgar, que há uma tendência do governo de cruzar os dados. Exatamente. É esse o caminho. No fundo, o que está se buscando quando se fala em digitalização, quando se fala em menos burocracia, é cruzar os dados. Exatamente. O que eu declaro aqui, eu tenho que declarar ali, e aí a mesma informação tem que bater, correto? Exatamente. O E-Social tinha isso muito. Você tinha que informar os dados do empregado. Ah, mas você já informou lá quando você admitiu ele lá no INSS. Ah, então tá. Dá para cruzar esses dados e aproveitar e ficar mais simples para o empregado. Né? Agora, o próprio governo, ele está buscando essa integração nos seus órgãos, ou seja, o sistema que funciona, por exemplo, na Receita Federal, vai ser o mesmo do INSS, permitindo que não haja sistemas distintos para que haja esse cruzamento? Há uma conversa nesse sentido? Tem uma tendência de unificar esses sistemas, que o governo chama do sistema GovBR, que está em desenvolvimento, mas a ideia é exatamente essa, é juntar tudo num local só, porque afinal de contas tudo é governo, não tem, essa é a Receita, é o INSS, não, tudo é governo. Vale lembrar também, né, quando se fala em digitalização, a gente está falando em altos recursos, né, para o próprio o governo e as empresas se prepararem para isso, de certa forma, né, porque custa, é um projeto caro, né? Exatamente. Eu esqueci de perguntar alguma coisa, Edgar? Não, acho que está tudo... É isso mesmo? Bem, né? Mas a gente vai acompanhar aqui de forma, né, bastante atento o Sebrae com os projetos, porque pelo que eu vi aqui, todos os pontos da Lei da Liberdade Econômica, de certa forma, conversa com os nossos projetos. Sem dúvida. Né? E a gente vai estar junto acompanhando aí a evolução da aplicação dessa lei. Sem dúvida. O Sebrae está atuando em conjunto com o governo federal em busca dessa simplificação, desburocratização, que é um trabalho constante que nós fazemos aqui desde a criação do Sebrae. Né? Eu acho que a gente abordou todos os pontos da Lei da Liberdade Econômica, talvez tenha um ou outro que a gente não tenha falado, mas os principais foram falados. Lembrando para você que essa live aqui vai ficar disponível para você no Facebook, perdeu, chegou agora, mas quer assistir toda, basta ver, ela vai ficar disponível no nosso canal do Facebook, tá? E aí, a partir de agora, você ficar atento às nossas redes sociais, porque a gente vai continuar informando você sobre os principais pontos da Lei da Liberdade Econômica. Eu quero agradecer muito a presença do analista do Sebrae, Edgar Fernandes, que esteve aqui comigo, explicando os principais pontos, que acompanhou todo o trâmite da aprovação da lei lá no Congresso Nacional. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.